subtenente Gonzaga falou da influência do poder econômico, e eu concordo, sobre peças de legislação, e pode ser que seja esse um desses momentos. Agora, certamente não é o que nos inspira e nós não sofremos nenhuma influência desse tipo. Quando se diz dos estados e municípios, e a situação de bombeiros, policiais, etc., é uma preocupação tremenda de estados e municípios. Eles estão numa dificuldade financeira enorme, alguns estão com dificuldade de manter o pagamento. Até aqui no Distrito Federal, o governador Ibanez está querendo usar um fundo, porque está com dificuldade financeira e tem que fazer esse reajuste para a Polícia Civil e tudo. E veja, teria sido mais fácil para nós mandar uma reforma só para a União. Deixa os estados e municípios fora, e cada um que aprove na sua esfera legislativa, na sua Assembleia, as medidas. Porque se há uma oposição tão grande, não é o que eu senti. O que eu senti foi apoio dos governadores, dos prefeitos, pedindo para serem incluídas nessa reforma tão cruel. Então, as finanças estaduais e as finanças municipais, os governadores eleitos também, representantes, voto majoritário, pedindo, inclusive do PT, para serem incluídos nessa proposta, porque estão em situação financeira dramática. Pode ser até que voltem para a base, critiquem a reforma, pode ser até que retirem. Talvez fosse interessante para a situação votar um dispositivo qualquer que devolva a estados e municípios o poder de decisão, se querem aderir ou não. Como era na reforma anterior, que foi proposta que passasse 1 ano, 2 anos, aí sim se aplicaria. Só que eles não resistem nem 1 ano mais. Eles querem que seja, eles estão pedindo para aplicação imediata. Então, essa preocupação de estados e municípios existe. Em relação a estar com foco só na Previdência, não é verdade. Nós estamos pensando em várias outras coisas, só que tem um ritmo de um Congresso que chegou agora. O Congresso chegou agora, tem 60 dias, o novo governo mandou 2 reformas. Mandou uma reforma anticrime e mandou uma reforma da Previdência. É a prioridade para esse governo e ele mandou as 2 reformas. Mas nós vamos atacar as outras. Então, tem despesa de juros de dívida? Tem. Nós queremos reduzir a dívida e vamos reduzir a dívida, inclusive vendendo ativos, como qualquer pessoa que quer reduzir as despesas com juros. O deputado Tadeu Alencar falou da desconstitucionalização, e eu insisto, nenhum direito, são parâmetros, e eu repito, nenhuma Constituição no mundo tem os parâmetros lá dentro da reforma das aposentadorias. Não existe isso. Isso é uma jabuticaba nossa também. Você pode garantir todos os direitos, mas sem botar os parâmetros. E isso vai ser avaliado constitucionalmente aqui pelos especialistas. Os nossos especialistas estão aqui também, vão conversar com vocês, vão estar à disposição e virão à comissão, inclusive amanhã, e estão dispostos a discutir também tanto o aspecto constitucional quanto a coisa do mérito. Eu achei interessante também, o deputado Tadeu Alencar falou, 83% não é um salário mínimo, são até 2 salários mínimos, é que você tem os 83%. Então, e aí ele dizia o seguinte, bom, nós não podemos fazer com que essas pessoas paguem, eles são 83% e eles não podem pagar. O BCP também a gente não pode, porque o BPC a gente também não pode, porque são fragilizados. E os servidores também não, porque afinal de contas, então não sobrou nada, não tem reforma. Porque realmente tudo é muito importante, nós não podemos mexer nos direitos, na expectativa dos servidores. Eu achei extraordinária a sua manifestação, porque o fato, e isso é um pouco a primeira resposta à pergunta mais importante também da deputada Garotinha, tem todas aqui já as respostas por escrito, nós vamos encaminhar para ela, mas é fato que quem se aposenta cedo é justamente gente com esse perfil.
É gente que pode trabalhar, está em pleno gozo das possibilidades, ganha mais. E é esse pessoal que está se aposentando com 48, com 52, 53. Quando o discurso que vem aqui é o contrário. O discurso que pegaram uma empregada doméstica, coitadinha. Não, eu já respondo para o Molon. Ela já vai se aposentar com 62 anos. Ela já se aposenta hoje com 62 anos. Você quer dizer para ela? Porque não adianta comparar com o ideal. O ideal é que ela se aposentasse aos 22 anos. Esse é o ideal. Agora, como é que é no status atual? Qual é a realidade dela que ela deixou clara na manifestação para o senador, para o deputado Molon? Ela disse o seguinte: eu às vezes não consigo contribuir, eu não tenho tempo suficiente para contribuir. Então a resposta legítima para ela, sabe quando é que a senhora vai se aposentar? Na regra atual, 62. Essa é a resposta. Não, é o fato. Nós temos um fato, 61,7. 61,7, por causa do tempo de contribuição. O tempo de contribuição pega. Então ela realmente está piorando, ela está passando de 61,7 para 62. O custo para ela, particularmente, não foi tão grande. Agora, o custo para ele vai ser grande. Ele vai ter que trabalhar bem mais tempo. Tá certo? Então, essa é a realidade da reforma. A realidade da reforma é essa. Agora, está sendo evidentemente com muita habilidade. Deputados, a palavra está assegurada ao ministro. Pessoal, é a minha vez de falar. 20 anos de contribuição. Eu ouvi. Empregada doméstica contribui há 20 anos desde quando? Todo mundo falar. Deputados, a palavra está assegurada ao ministro. 3 minutos cada um. As provocações que 20 anos de carteira. É a verdade. Vocês estão há 4 mandatos no poder. Por que não botaram imposto sobre dividendo? Por que deram benefício para bilionários? Por que deram dinheiro para a JBS? Por que deram dinheiro para o BNDE? Porque vocês estiveram no governo. Vocês são o governo. Nós estamos há 3 meses. Vocês tiveram 18 anos. 18 anos no poder e não tiveram coragem de mudar. Não pagaram nada. Não cortaram dividendos. O PSOL nasceu. O pessoal nasceu porque eles fecharam questão. Deputados, a palavra está assegurada ao ministro. Deputados, todo mundo tem a palavra assegurada. Deixe o ministro falar. Eu não posso. Deputados. Eu não posso falar. Ministro, só um minuto. Ministro. Eu respeitei a casa. Deputados, a palavra está assegurada ao ministro. Eu ouvi e eu respeitei a casa. A casa não está me respeitando. A casa não me dá o direito de falar. A casa não me dá o direito de falar. Sim. O grupo... Deputados, eu vou encerrar a audiência pública se não houver respeito nesse momento. Não, vocês acham Tem muitos deputados querendo perguntar. O ministro quer explicar. Vamos respeitar o procedimento. Eles resolveram politizar. Ministro, com a palavra. Nossos filhos e netos herdem uma conta com as nossas aposentadorias. Outro fake news. O Brasil, o Chile, é 118º 118º lugar no suicídio acima de 70 anos. 118º lugar. Eles falam como se todo mundo estivesse tentando se suicidar. Todo mundo está tentando se suicidar lá. É fake news também, entendeu? Então são especialistas nisso. Criam bagunça, governaram 4 mandatos seguidos e não querem dar 3 meses para um outro governo. Desculpe, isso é como eu estou vendo essa tentativa de me impedir de falar. Não é? Porque eu escutei o Molon fazer um belíssimo discurso político. Belíssimo discurso político. Quando eu comecei a responder, todo mundo ataca e fala ao mesmo tempo. Tá? E o assunto... Deputados, a palavra está assegurada ao ministro. Continue, ministro, respondendo os questionamentos. Deputado Rubem Ottoni. Muito bem, ministro. A coisa é... A constitucionalidade é aqui. Nós temos especialistas aqui na coisa constitucional. Tomara que a gente não esteja. Se tivermos, com certeza os senhores vão corrigir. Se tiver algo inconstitucional, os senhores certamente vão corrigir. O deputado Paulo Pimenta, que disse que a coisa é cruel, etc.,
também não é nada técnica a pergunta, é cruel. Então, é cruel, não é justo que nossos filhos e netos herdem uma conta de nossas aposentadorias. Deputado José Pimentel, quem exige as mudanças são brasileiros comuns que não tiveram acesso a direitos básicos, etc. Então, isso é um drama comum, está pervadido. Emenda Constituição de 2003. Então, não adianta a gente fugir da verdade. Vocês falam em verdade, não vamos fugir da verdade. Né? Nós temos um problema sério. O que nós fizemos foi distribuir a conta de uma forma profundamente desigual. Pegamos justamente os pequenininhos e falamos o seguinte: eles não pagam, reduzam a contribuição deles, eles já se aposentam com 61,7 anos, nós estamos preparados para essa sensibilidade social do BPC e da Rural, se isso for realmente uma vontade do Congresso, deve ser feito, se é tão... Está certo, nós tínhamos que apontar que tem esses problemas. Mas nós estamos preparados para o resultado. E não achamos que devemos transformar isso numa batalha campal, porque acabou a eleição há 3 meses. Vocês não podem agir, vocês têm a vontade soberana aqui. Vocês mesmo disseram, eu tenho direito de falar, pessoal? Vocês estão dizendo o seguinte: o presidente não te apoia, você está só. Os seus congressistas não te apoiam, você está só. Eu posso pelo menos falar? Só isso. Isso. Agora, a verdade é relativa. Qual a verdade? A verdade de quem quebrou? A verdade de como é que nós estamos tentando recuperar? Deputados, não há parte desse momento, a palavra do ministro. A verdade de quem? A nossa é mostrar números. E hoje aqui, vocês têm todas as simulações, se vocês quiserem, com a equipe. Hoje aqui era mérito constitucional. E aí, não era mérito de projeto. A comissão especial vai enfrentar o mérito de projeto. Aí vocês vão entrar 100 bilhões do BPC, 87 bilhões dos militares. E vocês não têm que virar para um ministro e falar assim: olha, por que você não cortou a aposentadoria dos militares? Ora, cortem vocês. Vocês são poder. Ué, vocês têm medo de fazer isso? Vocês têm medo de fazer isso? Vocês têm medo de fazer isso? Vocês são um Congresso Nacional. Eu vou dizer para você o que eu acho. Eu vou dizer para você o que eu acho. O ministro está com a palavra. Eu penso o seguinte: passou o tempo em que a Previdência poderia ter sido um mecanismo, uma fábrica de desigualdades. Passou esse tempo. Vocês mesmo disseram, eu estou dizendo o seguinte: passou o tempo em que a Previdência poderia ser uma fábrica de desigualdade. Deputado Crisóstomo, por favor. Ela está convergindo, essa proposta de Previdência vai ter que convergir para algo muito republicano. É uma questão de tempo. Eu, olhando para frente, o que eu vejo é o seguinte: existia essa diferença entre os servidores públicos e o resto da população. A população brasileira não sanciona isso mais. Justamente porque a gente não consegue tirar dos pobres, não deve tirar, não pode tirar dos pobres. Então, como você não pode tirar dos pobres, né, você vai e reduz um pouquinho, de 8 para 7,5 a contribuição deles, sabendo que as mulheres já se aposentam com 61,7, as mais pobres, os homens com 65,5, agora, quem podia se aposenta antes. Então, esses direitos é que estão sendo submetidos aos senhores para voto. Nós vamos buscar esse dinheiro aqui, porque o outro já se aposenta mais tarde e nós até abaixamos a contribuição dele e aumentamos essa contribuição aqui. Isso é o que está feito lá. Aí você diz os militares. Nós fomos aos militares e dissemos o seguinte: todos têm que entrar. Todos têm que entrar. Entraram com 97. Tem que entrar. Ah, mas nós temos uma reestruturação de carreira, isso é um assunto, o Ministério da Defesa, o Presidente da República, não é um assunto da turma da Previdência. A turma da Previdência fez sua missão. E não foi fácil, nós conversamos seriamente, eles são patriotas, eles querem ajudar, mas eles tinham os desajustes. E aí vocês, como civis, é que tem que avaliar. Durante 10, 15 anos, vocês deixaram entrar alguém na Câmara, no Legislativo ou no Judiciário. No primeiro concurso público, ganha 18 mil, o general está com 20, o general está chateado. O general agora quer uma